Paz, meus irmãos. Amém? Vocês estão bem? Te convido a abrir 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, e verso 16. Todo mundo achou aí? 1 João, capítulo 3 e verso 16. Quem achou, fala assim, é uma Bíblia. Quem não achou, fala, vou no telão, tá mais fácil. Diz assim o texto: nisso conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça, nós te louvamos por esse tempo aqui junto, por tudo aquilo que o Senhor já falou no nosso coração, através do devocional, através dos louvores. Mais uma vez mais nós pedimos que o Senhor fale também por meio da Tua palavra que será exposta nessa noite. Senhor, eu sou incapaz de comunicar a Tua palavra como deve ser feita, então que seja pelo Teu Espírito Santo. Dar-nos, Senhor, o discernimento para lançarmos fora aquilo que não vem do Senhor, e que fique no nosso coração apenas aquilo que foi inspirado pelo Teu Espírito Santo. E nos ajude também, Senhor, a vivermos uma vida que glorifica e exalta o Seu nome. Que seja assim, Senhor, para o nosso bem, mas mais do que isso, que seja assim para a Tua glória e para o Teu louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série de mensagens Meu Brasil Brasileiro. Estamos falando dos desafios da nossa nação, enquanto país, mas mais do que isso, nós estamos falando da nossa responsabilidade enquanto cristãos. Nós estamos na penúltima mensagem dessa série, porque passou rápido, né? Porque domingo que vem nós vamos pregar aqui uma mensagem sobre o batismo. Dia 14, vamos encerrar essa série de mensagens sobre o Brasil. E no dia 21 é o nosso culto de Natal aqui. Então nós vamos trazer uma mensagem sobre o verdadeiro sentido do Natal. Mas eu acredito que o Senhor ainda deseja falar muito conosco a respeito da nossa responsabilidade enquanto cristãos. Nós falávamos aqui na EBD que todo o conhecimento que o Senhor nos dá é para promover o seu reino. Por que é que nós conhecemos a Deus? Porque o Senhor deseja que por meio de nós outras pessoas também venham a conhecê-lo. O conhecimento de Deus não deve ser uma represa, em que a gente vai acumulando. O conhecimento de Deus é como um rio, que por onde ele passa, ele gera vida. Aonde ele passa, ele faz o mesmo que a água. Ele vai gerando vida, ele vai gerando transformação. Então nós, enquanto cristãos que conhecemos a Deus, temos a responsabilidade de sermos como um rio de Deus para essa nação. De sermos um rio de Deus para esse povo sedento pela água viva. Repousa sobre nós essa responsabilidade de frutificarmos nos lugares aonde Deus nos plantou. Essa é uma frase que nós temos falado aqui em cada mensagem dessa série. De frutificarmos nos ambientes, nos lugares aonde Deus nos plantou. Só que é difícil nós sermos luz em meio à escuridão e em meio aos vales sombrios. É difícil também nós darmos frutos na sequidão, na aridez do deserto. Mas, mesmo sendo difícil, é para essa missão que nós fomos chamados. É para esse propósito que o Senhor nos chamou e nos fez participantes da graça eterna. Para darmos sinais do reino de Deus, para sermos luz no mundo sombrio e para produzirmos frutos mesmo na escassez do deserto. Então é uma difícil tarefa. E para nós, seres humanos, impossível. Ela só é possível por meio de uma ação sobrenatural do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Eu sou incapaz de gerar frutos eternos. Eu só posso gerar a eternidade por meio do eterno. Eu só posso gerar frutos espirituais por meio do Espírito de Deus.
E nesse texto que nós lemos aqui, João nos ensina como produzir frutos, mesmo na escassez do deserto. Como ser luz no mundo, mesmo nesse mundo sombrio e mergulhado nas trevas. No verso 16, João vai dizer assim: nisso conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Como então que eu posso produzir frutos espirituais? Como é que eu posso produzir a eternidade no coração de alguém? João, certamente, ele está muito apegado ao evangelho que ele mesmo escreveu. Não sei se você sabe, é fácil fazer essa relação, que o evangelho de João, as cartas de João e o livro de Apocalipse foram escritos pela mesma pessoa. E João sabia muito bem o que ele estava dizendo quando ele disse isso daqui. Porque Jesus mesmo vai dizer para nós, e João é quem relata isso, escreve isso no seu evangelho, quando lá em João, no capítulo 14, no verso 11, Jesus diz assim: olha, eu vim do Pai. Creiam que eu vim do Pai, porque eu realizo as obras do Pai. Creiam que eu realizo as mesmas obras que o Pai faz. Se vocês não creem no que eu estou falando, creiam pelo menos por causa das obras que eu realizo. E aí no verso seguinte ele vai dizer algo muito poderoso, e ele diz assim: aquele que crê em mim também fará as obras que eu fiz, e maiores ainda. Jesus está dizendo: eu vim do Pai, eu sou um com o Pai, por isso eu realizo as obras do Pai. Eu só posso fazer as obras do Pai porque eu estou no Pai e o Pai também está em mim. Eu realizo essas obras porque eu sou um com o Pai, porque o Pai está em mim, porque eu estou no Pai. E ele diz: mas se vocês crerem em mim, vocês também farão as obras que eu fiz. Se vocês crerem em mim, o Pai também estará em vocês. Vocês estarão em Deus e Deus também estará em vocês. E porque Deus está em vocês e porque vocês estão em Deus, vocês também poderão realizar as obras. E eu não acreditaria se não estivesse na Bíblia. Porque Jesus diz: farão as obras que eu fiz, e maiores ainda. Se alguém falasse para você assim: você fará obras maiores que as de Jesus, eu ia falar: mentira. Mas é o próprio Jesus que está dizendo isso. Vocês farão as obras que eu fiz, e maiores ainda. Por ser um, por estar conectado a Ele. Como que nós vamos brilhar no mundo sombrio e escuro quando nós tivermos Jesus, que é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todos os homens? Se eu estiver conectado à fonte da luz, eu brilharei no mundo não com a minha luz, com a luz de Jesus Cristo. Eu posso gerar vida no mundo não porque eu tenho a vida em mim, é porque o autor da vida habita em mim. Jesus vai dizer que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, quem está em mim, será um rio de Deus que flui vida. Eu não tenho vida para te dar, eu não tenho vida para te oferecer, mas eu estou conectado ao autor da vida. Então há vida em mim. E é assim que a gente consegue brilhar no mundo escuro. É assim que a gente consegue refletir a luz de Jesus nos vales sombrios dessa vida. Nesse texto que nós lemos, João cita o seu próprio evangelho, porque Jesus ressignifica o segundo grande mandamento. Uma vez um escriba chegou para Jesus e disse assim: qual que é o maior mandamento da lei? E aí lá em Mateus capítulo 22, verso 37, Jesus diz: o maior mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o próximo como a ti mesmo. Nisso
resume a lei e os profetas. A lei e os profetas estão nesses dois mandamentos: amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas na última semana do ministério de Jesus, ele está reunido com os seus discípulos e ele vai ressignificar o segundo mandamento. Ele vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Jesus ressignifica o segundo mandamento. Não é mais agora amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Agora, segundo Jesus Cristo, é amar o próximo como ele nos amou. A régua agora está no amor de Jesus Cristo. Eu amo meu irmão assim como Jesus me amou. Nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos. Nisso o mundo vai reconhecer que vocês são os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros, assim como eu os amei. No mundo dos homens, o amor, ele passa, por exemplo, quando você compartilha o alimento que está à sua mesa com um necessitado. Segundo a lógica do mundo, isso é amor. Então, se você está necessitado e eu reparto o pão que está na minha mesa com você, segundo a lógica do mundo, eu fiz um ato de amor, um ato de caridade. Segundo o reino de Deus, quando eu divido o pão que está sobre a minha mesa, eu não estou fazendo um ato de amor, eu estou fazendo um ato de justiça. Eu estou fazendo um ato de unidade, porque você é um comigo, eu sou um com você. E nós somos um corpo. Então, quando o alimento entra no corpo, o alimento não fala assim: eu não vou para a mão não precisa de alimento. Nós somos um. Nós estamos conectados pelo mesmo Espírito. Então, quando eu reparto o pão que está na minha mesa com você, não é um ato de amor, é um ato de unidade. Nós somos um. E por nós sermos um, o pão que é meu, na verdade, é nosso. Nós somos um. Então, quando eu divido algo que eu tenho com você, eu não estou fazendo um ato de amor. Eu não estou fazendo um ato de caridade. Mas isso quer dizer que nem de generosidade é. Eu estou fazendo um ato de unidade e um ato de justiça. Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo não há judeu, não há gentil, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher. Todos nós estamos em Cristo. Todos nós somos um em Cristo. Então, quando eu reparto o pão que está na minha mesa, eu não estou fazendo um ato de amor. Eu estou fazendo um ato de unidade e de justiça. O amor de Deus se revela quando eu tiro o pão da minha mesa para que a sua mesa seja abastecida. O amor no reino de Deus não é quando eu reparto. O amor no reino de Deus é quando eu deixo de comer para que você possa comer. Quando eu sacrifico algo que é meu para que você possa desfrutar disso. No reino de Deus é quando eu tiro o que é meu e agora passa a ser seu. Esse é o amor de Jesus Cristo. É um amor sacrificial. Quando eu reparto, eu digo que eu sou um com você. Eu te amo mesmo quando eu tiro o que está na minha mesa para abastecer a sua. Ainda que na minha mesa falte. Isso é um ato sacrificial que demonstra profundamente o amor de Jesus. Porque foi exatamente assim que ele nos amou. Foi assim quando ele abre mão da sua glória. Foi assim quando ele abre mão da sua própria vida, para que nós hoje pudéssemos manifestar com ele em glória e para que nós pudéssemos também desfrutar da vida de Jesus em nós. Tem um anime que eu gosto muito de assistir que chama One Piece, não sei quantos aqui conhecem. One Piece é maravilhoso. E tem uma altura da série em que um pirata, ele é cozinheiro e ele tem um aprendiz. E o navio desse pirata naufraga e eles vão parar numa ilha muito pequena, minúscula. E apesar de ser chefe e aprendiz, um cozinheiro-chefe e um aprendiz, eles não se davam muito bem no relacionamento. E ele tinha uma bolsa enorme.
Ele abre aquela bolsa, ele tira comida e entrega para aquele jovem aprendiz e fala assim, ó, raciona essa comida porque é tudo que você vai ter. E ele fecha um saco grande e vai pro outro lado da ilha. Ele deixa o aprendiz de um lado com uma sacolinha de comida e ele sai com um saco cheio pro outro lado da ilha. Só que eles não foram resgatados rápido. E aquele jovem, mesmo racionando, acabou a comida dele. E ele tinha uma faca. Ele pegou a faca e falou assim, eu vou matar o chefe, porque ele tá com uma bolsa gigantesca de comida. E aí ele vai na fininha assim, para atacar aquele chefe, e ele corta a boca do saco. E quando o saco se abre, tem um monte de tesouro. Tem joia, tem pérola, tem colar. E aí aquele jovem fala assim, aonde que está a comida que estava no saco? Ele falou, a única comida que estava no saco, eu dei para você. Eu fiquei só com o tesouro. E aí quando aquele jovem olha para a perna do chefe de cozinha, ele estava sem a perna, porque ele cortou a própria perna para se alimentar. Então, o que é o amor, meus irmãos? O amor é isso. E Deus é tão bom que coloca isso no anime pra gente assistir e falar assim, nossa. Quando a gente se sacrifica para que o outro tenha, ainda que você sofra. Essa é a lógica do amor de Deus. Sabe que por vezes Deus compara, lógico que num nível menor, o amor de Deus com o amor de um pai e com o amor de uma mãe? Porque o pai e a mãe é esse que diariamente está se sacrificando pelos seus filhos. E é assim que se expressa o amor de Deus, no sacrifício, na doação, no dar, no doar-se. Então o amor de Deus e o amor que nós devemos manifestar no mundo é esse amor aqui. E a beleza do Evangelho é que João escreve aqui, nisso conhecemos o amor de Deus. A beleza desse texto aqui também é que João não está direcionando esse texto para todo mundo. João não está dizendo que esse texto se aplica a todos. Não, ele está restringindo a um público-alvo específico. João está dizendo aqueles que conhecem o amor de Deus. São esses que devem amar assim. João não está dizendo assim, todo mundo tem que amar com esse amor aqui, não. Ele está dizendo assim, todos aqueles que conhecem o amor de Deus. João não está falando para todo mundo. Mas se você está aqui hoje e você julga que você conhece o amor de Deus, parabéns, é com você que João está falando. Ele está dizendo, nisso conhecemos. Em algumas outras versões ele diz assim, vocês que conhecem o amor de Deus. É com vocês que eu estou falando. Eu não estou falando com todo mundo. Eu não estou falando com aquele que não tem o entendimento do que é esse amor que nós falamos aqui. Não, eu estou falando com aqueles que conhecem o amor. E João é muito radical, porque ele não está dizendo assim, ó, você que conhece o amor de Deus, se você quiser, ame como Jesus amou. Ele não está dizendo também assim, ó, pode ser que você ame como Jesus amou. Não. Você que conhece o amor de Deus, ele está dizendo para nós, é dever amar como Jesus amou. Não é isso que ele diz aí? Nisto conhecemos o amor de Deus, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O Evangelho, ele não deixa ninguém desavisado. Jesus não deixa ninguém desavisado sobre o preço do discipulado. O preço do que significa dizer, eu conheço o amor de Deus. Eu sei o que é o amor de Deus. Eu experimentei o amor de Deus. Jesus deixa muito claro para a gente o que significa dizer isso. O que significa dizer o que eles vão dizer aqui domingo que vem no batismo. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu creio em Jesus Cristo. Eu experimentei o amor de Deus. Eu conheço o amor de Deus.
Depois da multiplicação de pães, Jesus faz um discurso muito duro, muito duro. E Pedro chega para Jesus para alertar Jesus e diz para Jesus assim: olha, mestre, esse discurso é duro demais, está todo mundo indo embora. Os discípulos de Jesus questionam a dureza das palavras de Jesus. E diz: mestre, essas palavras que você está dizendo, elas são duras demais. Quem é que pode ouvir? Está todo mundo indo embora. Jesus não se levantou e disse assim: gente, calma aí, não é bem assim. Não vou embora não, peraí, eu estava só testando a fé de vocês. Eu estava apenas vendo até onde você... Não! Jesus expõe a sua mensagem e quando é questionado sobre a dureza, ele diz para os seus discípulos: vocês não querem ir também? E aí Pedro diz: para onde que eu vou, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O Evangelho confronta. A verdade do Evangelho é confronto o tempo inteiro. Se nós não estamos sendo confrontados pelo Evangelho, nós não estamos lendo o Evangelho. Se a verdade do Evangelho não nos confronta, nós não estamos nos apropriando da verdade do Evangelho, porque é confronto para todos nós. A verdade confronta, mas é verdade. É verdade. Eu acho que todos nós devemos ser sinceros. A sinceridade é maravilhoso. É claro que a gente não pode colocar a nossa arrogância, a gente não pode colocar a nossa estupidez, dizendo assim: não, eu falei assim porque eu sou sincero. Mas a gente precisa ser sincero. Porque a verdade tem poder de transformar. A verdade transforma. A verdade de fato libera. Tem um pastor que ele é muito duro no curso de liderança pastoral que eu faço. E essa semana ele me pegou e me deu umas... Eu até compartilhei com alguns aqui no ensaio do louvor na sexta-feira. Algumas palavras duras que ele me disse, dura mesmo. E ele falou assim pra mim: Wesley, fica em paz. Machuca, mas sara. Passa. E você vai crescer. E eu poderia ficar chateado com ele, mas tudo que ele falou é verdade. Então eu rejeito tudo que ele falou, dou uma de louco, ou eu reconheço que tudo que ele falou foi verdade. E se é verdade, é conhecimento. E se é verdade, é transformação. E se é verdade, é crescimento. Deus é verdade, meus irmãos. Deus é verdadeiro. E tudo que é verdade está em Deus. Então o processo de conhecer a verdade talvez seja doloroso, mas essencial para o nosso crescimento e para a nossa maturidade. Ontem nós temos a final da Libertadores. Temos os palmeirenses aqui tristes. Quem está mais triste hoje? O São Paulino, que tomou 6 na sexta-feira? Ou o Palmeiras, que perdeu a Libertadores ontem, foi? A Leite chegou em casa ontem, na sexta-feira, e falou pra mim assim: tá assistindo o jogo do São Paulo, não? Falei pra ela: parei no 5º. Depois do 5 eu falei: é que torcedor é besta, né? Torcedor é besta. Fez um gol e fala assim: vai virar. Vamos, time, tô aqui. Aí faz o segundo, você fala: não, isso aqui tá... tem muito tempo ainda de jogo. Faz o terceiro, você começa a orar. Fala: Jesus, toma conta aí. No 4 você tá desanimado, mas você tá ali ainda. Não, eu sou torcedor. No 5º eu falei: perdi a esperança. Não dá mais não. E quando acabou, descobri que ele tomou outro, o 6º ainda. Quando você olha lá a notícia e fala assim: seu time tomou 6. É uma verdade, cara. Você pode usar muita desculpa, mas não vai mudar nada se seu time perdeu. É um exemplo simples e simplório, né? Mas é assim que é a verdade. Você pode olhar para o texto bíblico e falar assim: ah, não.
Mas não vai mudar. Deus não vai voltar atrás porque você falou assim: ah, Deus, essa verdade aí é muito dura para mim. Ele não vai mudar, ele não vai falar assim: peraí, acho que você não entendeu direito, deixa eu mudar aqui o que eu falei. Não. Porque ele sabe que tudo aquilo que ele revela para nós é para o nosso crescimento. E é para a nossa salvação, é para a nossa transformação. E o Evangelho também nos ensina que não é mais sobre nós. Não é mais sobre nós. Nisso conhecemos o amor de Deus, em que Cristo deu a sua vida por nós. Até aí é sobre nós. Agora a nossa missão, devemos dar também a nossa vida pelos nossos irmãos. O que ele fez por nós está na cruz do Calvário. E o Zé Binho falou muito bem. Ele pode dar muitas bênçãos, ele pode realizar muitas outras coisas. Mas o principal, o maior milagre, ele já fez nas nossas vidas. Já aconteceu. O que realmente era impossível para nós, Jesus já fez. Eu tenho muitos sonhos que parecem impossíveis. Na maioria deles vai muito dinheiro para realizar. Então parece muito distante. Mas eu sei que pode ser possível. Pode ser possível. A salvação era essa ponte que se caiu de uma vez por todas e que era impossível da gente atravessar novamente para chegar à presença de Deus. E o que Jesus fez na cruz foi a manifestação do impossível na minha e na sua vida. É remoto, mas é possível você ganhar na loteria. Não te aconselho. Você tentar. Mas ainda assim é possível. O que é impossível mesmo é você adentrar nos portões celestiais. Pelos seus méritos e pela sua capacidade. O que é impossível mesmo é você acessar o Santo dos Santos, dizendo: Senhor, eu sou capaz de estar aqui. Isso sim é impossível. E aí foi por isso que Jesus assume o nosso lugar na cruz, para permitir, porque para Deus nada é impossível. A gente vai na loteria e fala: Senhor, porque para o Senhor nada é impossível, faça eu ganhar na loteria. Não é disso que Jesus está falando. Não é dessa impossibilidade que ele está falando. Era impossível para nós orarmos e Deus ouvir, mas por meio de Jesus se tornou possível. Se tornou possível. E agora o Evangelho não é mais sobre nós. É sobre aquilo que nós vamos fazer. Não é mais sobre o que a igreja pode fazer por mim. Não é mais sobre o que o meu irmão pode fazer por mim. O Evangelho agora é o que eu posso fazer para abençoar o meu irmão. Não é mais vir ao culto para ser abençoado. E eu sei que nós somos abençoados quando nós vemos aqui. Mas é vir ao culto para abençoar alguém. Para ser um abençoador. O apóstolo Paulo disse que a igreja está sendo edificada. Se ela está sendo edificada, significa que ela ainda não está pronta. Ela está num processo de construção. E nós somos chamados pelo Senhor como responsáveis. Nós somos responsáveis por essa obra aqui. Nós fazemos parte disso daqui, é nossa responsabilidade. Não só por esse povo que se reúne aqui, mas nós estamos falando de uma série de mensagens sobre o nosso país. Nós somos responsáveis por gerar e trazer o novo de Deus para esses ambientes onde nós estamos inseridos. O que nós temos falado aqui, quase que todo domingo, é que o Brasil não precisa de um sistema de político novo. O Brasil não precisa do Bolsonaro, do Lula ou de qualquer outro líder político que apareça. O Brasil não precisa da direita, da esquerda, do centro. O Brasil precisa da cultura do reino dos céus, descendo para a terra e gerando transformação nos ambientes. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. E é assim que a gente vai transformar o nosso país.
Você foi curado por Jesus? Então comece a curar pessoas. Eu falava aqui antes do culto que das nossas feridas, que das nossas cicatrizes, saia poder para curar outras pessoas. Jesus, quando tem um encontro com seus discípulos, Tomé não acreditou. Jesus aparece a primeira vez para os seus discípulos, Tomé não estava com eles. Foi pagar a conta do celular na lotérica, alguma coisa foi fazer. Jesus tem um encontro com os seus discípulos, e aí Jesus vai embora. Quando Tomé volta, os discípulos estão maravilhados, alegres. E eles dizem, Tomé, Jesus esteve aqui, ele ressuscitou. É verdade tudo que as mulheres testemunharam. Tomé falou, não acredito. Não acredito. Eu só acredito se eu ver e se eu tocar. A Bíblia diz que enquanto Tomé falava essas palavras, Jesus se coloca no meio deles e diz assim, a paz seja convosco. Tomé, vem aqui. Jesus mostra as suas mãos. Jesus diz, Tomé, toca na lateral do meu corpo. Tomé toca na lateral de Jesus e diz, Senhor meu e Deus meu. As cicatrizes de Jesus geraram fé em Tomé. Talvez você está aqui hoje, você passou por muitos momentos difíceis. Mas porque o Senhor te curou, que as tuas marcas e as suas cicatrizes tenham poder de gerar fé nos descrentes. Não esconda as suas cicatrizes. Diz para as pessoas, olha pelo que eu passei na minha vida, mas eu conheço quem me curou. Olha o que eu passei, olha a dor, olha a tristeza. Olha o quanto isso feriu. Olha o quanto isso me machucou. Mas existe alguém que teve poder para curar a minha vida. Eu estou aqui mostrando as minhas cicatrizes porque eu sei que em Jesus Cristo elas têm poder para te curar também. Elas têm poder para gerar fé na sua vida. E assim outras pessoas vão experimentar Jesus através da sua vida. Nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus. O Evangelho de Jesus é o amor de Jesus através de nós. É Jesus amando o outro através de você. Como que nós vamos dar sinais do reino de Deus? Amando os outros com o amor de Jesus Cristo. Amém?